Telespectador, internauta da TV da Transparência, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 5 de abril de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli. E a gente inicia mostrando para você a capa aqui do site do jornal Folha de São Paulo. E a manchete do site é uma nova pesquisa de avaliação do governo Lula. Ontem a gente lia uma pesquisa feita pelo Instituto Genial Quest e hoje a Folha de São Paulo traz uma pesquisa da Datafolha e diz assim: Lula estanca queda de popularidade, mas reprovação de 38% supera a aprovação de 26%. Apesar de avaliação positiva subir 5 pontos, expectativas sobre desempenho futuro do governo não melhora. Tem uma análise sobre essa questão, dizendo que a aprovação do governo para de piorar, mas ainda é cedo para afirmar que o presidente virou o jogo. Veja também nesta matéria a avaliação do governo Lula por gênero, por renda, por raça e por religião. Aqui ao lado nós temos esse gráfico que diz o seguinte: 29% dos entrevistados pelo Instituto Datafolha avaliam o governo Lula como ótimo ou bom, enquanto 38% consideram ruim ou péssimo. Essa faixa aqui vermelha, 38% ruim ou péssimo, 32% regular e 29% de ruim, de ótimo ou bom. 29% de ótimo ou bom. 1% disseram não saber optar sobre a pergunta feita. Outra gráfico aqui sobre a pergunta diz que 35% dos entrevistados pela Datafolha acreditam que daqui para frente Lula fará um governo ótimo ou bom. Mas os outros números, 35% ótimo ou bom, 35% também ruim ou péssimo, empatou, e 28% regular. 2% não souberam responder. No Distrito Federal, aliás, nos distritos da Zona Leste de São Paulo, é uma matéria sobre violência em São Paulo, tem disparada de roubos no primeiro bimestre deste ano. No área internacional, a matéria chamada de capa é dizendo que o americano, o morador dos Estados Unidos, sua vida nunca mais será a mesma após as taxas que Donald Trump impôs ao mundo. Trump, protecionismo americano e a história como farsa. Restaurantes e produtores dos Estados Unidos estão preocupados com as novas tarifas. EUA começam a cobrar tarifa de 10% ao Brasil. Nesse carrossel de imagens na capa do site da Folha de São Paulo, a primeira aqui é uma foto de um urso que nasceu em São Paulo. E o urso é para climas frios. Ursa polar brasileira. Conheça a ursinha Nur, nascida no aquário de São Paulo e que vive com a mãe. O filhote faz parte de programa para salvar a espécie. Essa foto
é para ilustrar as chuvas, matéria sobre as chuvas, lá na Baixada Fluminense. Esta mesma foto está hoje na capa do jornal O Globo. A gente vai ver daqui a pouco. Alagamento na BR-040. Chuva forte na Baixada Fluminense causa inundação em trecho da rodovia Washington Luiz, na cidade de Duque de Caxias. Pinturas rupestres. Primeiros desenhos do tipo no Rio de Janeiro são descobertos no Parque do Itatiaia. Registros foram encontrados em 2023 por funcionário de concessionária. E esta foto é do Museu Nacional do Rio de Janeiro. É uma matéria sobre política, mas também internacional, porque vem dos Estados Unidos, dizendo que o deputado federal licenciado do mandato Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, pai, ex-presidente da República, volta a fazer um giro lá pela capital Washington, atrás de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, que é o relator dos casos aí da anistia e todo o processo que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro. Sobre as eleições do próximo ano, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que é filiado ao PSDB, faz aceno ao governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, para as eleições de 2026 e diz o seguinte: se for contigo, estamos juntos. O tucano, governador, afirma que debate será ao fim do ano e também se coloca à disposição para o Senado. E ele se coloca à disposição para disputar uma cadeira ao Senado pelo Rio Grande do Sul, porque o Eduardo Leite já está no segundo mandato, não pode mais ser reeleito. Portanto, ou ele se candidata a algum, ou então fica fora da vida política partidária, né? Com mandato. No Poder Judiciário, uma decisão, depois que veio à tona ontem, que um desembargador usou por 40 anos um nome falso. Desembargador acusado de usar nome falso tem pagamentos suspensos, pagamento é o salário, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Eventual condenação dele não deve afetar decisões do juiz, dizem especialistas em direito. Difícil caçar diploma dele, afirma a USP. Magistrado contava história frustrada de amor para justificar sua vinda ao Brasil. Ora, ele é filho de brasileiro, ele usava um nome de lord inglês e dizia que veio para o Brasil inventando porque teve uma história de amor frustrado lá na Inglaterra. A Aedes aegypti, Brasil ultrapassa a marca de 500 mortos por dengue em 2025, de acordo com o Ministério da Saúde. A cifra de óbitos é 83% menor que a registrada no mesmo período do ano passado. A maioria dos mortos é São Paulo, está em São Paulo, e muito se deve porque não toma vacina. A Semana de Moda São Paulo Fashion Week consolidou a cultura de moda no Brasil, mas não ampliou relevância mundial. O evento comemora 3 décadas
com edição enxuta e olhar para um futuro sem distinção. Na área internacional, os sul-coreanos se preparam para outra disputa presidencial após a destituição do presidente. Milhares de pessoas se manifestam na capital Seul em apoio ao ex-presidente. Veja 5 opções de passeios para sair sem gastar muito no fim de semana em São Paulo. Uma matéria aqui na Folha com este guia. As atividades incluem shows de trap e samba de graça em diferentes regiões da capital paulista. Comunidade em Mato Grosso cria projeto para preservar macacos isolados por desmatamento e por construção de usina. Lenda do esporte, em aula no projeto Casa Folha de São Paulo, Fernanda Keller usa trajetória no Ironman para ensinar a superar limites. A plataforma oferece cursos dados por grandes nomes de diferentes áreas. O Prêmio Empreendedor Social tem inscrições para a 21ª edição. Veja quem pode participar do prêmio. O Prêmio de Folha e Fundação Schwasbe consagra figuras transformadoras. Maternidade. Projeto oferece ajuda e consulta virtual para mulheres depois de parto em maternidades públicas. Na editoria de economia, nós temos aqui 4 chamadas para as matérias internas da Folha de São Paulo. Na coluna painel, temos uma matéria dizendo que o indicado pelo governo Lula para chefiar a ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, omitiu, quando ele foi chamado, ser casado com ex-advogada da concessionária de rodagens de estradas. Guilherme Sampaio não cumpre dispositivo que obriga que a relação seja revelada, e ele omitiu essa informação. Banco Central. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, se reúne hoje de forma extraordinária com grandes bancos e fundo garantidor. E para que essa reunião extraordinária no dia de sábado? O encontro acontece para tratar dessa negociação de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. Eles estão olhando, nós vamos ver na capa do Estadão que tem algumas coisas aí, umas coisas nebulosas. O Banco Master não estaria bem das pernas. Por isso que essa reunião é extraordinária e necessária. Na Argentina, com o presidente Javier Milei, fez o país merecer um resgate do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para conceder mais um empréstimo para a Argentina. O presidente argentino oferece a única saída para uma situação extremamente difícil. E por isso ele está pedindo, e foi aceito, novo empréstimo. Inteligência artificial. Nenhuma plataforma de inteligência artificial cumpre requisitos da Lei de Dados brasileira, diz estudo. Política. Repercussão da Operação Lava Jato. O ministro Cássio, do STF, suspende julgamento
sobre anulação de atos da Lava Jato contra Palocci, contra o ex-ministro Antônio Palocci. Ele pediu vistas do processo. E outra matéria na área de política é dizendo que o ex-presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, aqui de Alagoas, ele é do PP, do Partido Progressista, pois o Arthur Lira acaba de comprar uma mansão lá em Brasília por 10 milhões de reais. Na editoria cotidiana do jornal Folha de São Paulo, as matérias chamadas de capas dizem: a primeira, Prefeitura de São Paulo recomenda à firma de ônibus que suspenda negócios com irmã do líder do PCC. Recomenda. Era para determinar. É para recomendar, não é para orientar. Recomendar é orientar. Olha, eu estou lhe recomendando, estou lhe orientando. A prefeitura recomenda a firma de ônibus que trabalha para a prefeitura que suspenda negócios com a irmã de líder da facção criminosa PCC. Investigação da Polícia Federal identifica pagamentos de concessionária do transporte público da Prefeitura do município de São Paulo à empresa de Patrícia Soriano, que é a irmã do chefe do PCC. Vejam como o crime está muito junto, muito próximo ali do poder público em São Paulo. É por isso que o PCC manda em São Paulo, essa facção criminosa lá. Vestibular. O Unesp divulga datas do vestibular. Pedidos de isenção da taxa começam na segunda-feira, dia 7. Serão oferecidas 144 vagas para os cursos da Universidade Estadual Paulista. Violência na Grande São Paulo. Homem acompanha a venda de um videogame e é morto por assaltantes na Grande São Paulo. O caso é registrado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Criminosos fogem com o aparelho de videogame em direção a uma favela. Outra matéria sobre violência. Homem dirige na contramão em uma rodovia no interior de São Paulo e bate em 2 carros. Motorista estava alcoolizado, de acordo com a polícia rodoviária, e teve ferimentos leves. Na editoria de Mundo, Trump divulga vídeo de bombardeio dos Estados Unidos contra grupo de supostos Houthis. Rebeldes têm atacado embarcações ligadas a Israel em apoio aos palestinos. E ainda nos Estados Unidos, o ex-presidente Obama e a ex-vice-presidente Kamala Harris falam em retrocessos e dizem que o governo Trump provoca grande medo. Em comentários raros sobre a atual gestão, democratas mencionam violação de direitos. Na página de saúde, a matéria de hoje é sobre caso de internação de crianças por síndrome respiratória grave aumentando no país, diz a Fiocruz. Boletim Infogripe aponta que casos estão associados ao vírus sincicial respiratório. Página de ciência. Capacidades comunicativas de bonobos lembram as dos humanos, os macacos bonobos.
vocalizações emitidas pelos primatas se combinam de forma relativamente sofisticada. Necrópsia em filhote de mamute de 130 mil anos revela órgãos bem conservados. Na área de cultura, nós temos aqui duas chamadas de capa. A primeira é sobre uma crítica, uma análise crítica, Histórias em Quadrinhos, HQ, Histórias em Quadrinhos, faz retrato delicado de relação de Proust com sua governanta. Não idealiza amizade baseada em relação de trabalho desigual. E para ver hoje nas telas, temos a atriz Emília Pérez, que concorreu ao Oscar de Melhor Atriz, ela que é da Espanha, e o ator Jack Blake no SNL. É o que temos para ver na TV e no streaming neste sábado, dica da Folha de São Paulo. Sara, e o que é que nós temos na capa do jornal O Estadão? Bom, Siri, o Estado de São Paulo, neste sábado, nos traz 3 destaques para o fim de semana. O primeiro destaque é do caderno Bem-Estar, movimento simples que acalma e alivia. Respiração consciente só traz benefícios. E o segundo destaque é do caderno de Cultura, um doutor no coração da floresta. O médico Drauzio Varela lança o livro O Sentido das Águas. E por último, temos também um assunto aqui que envolve o paladar, sabor de Páscoa. Júri avaliou 13 marcas de crocantes e saborosas colombas. E nesta imagem, que faz parte da editoria de Metrópole, esta foto nos revela que o litoral de São Paulo luta para conter o mar que engole as praias. E temos a seguinte legenda: estrutura composta por pedras, blocos e estacas tenta estabilizar a área crítica na reserva ambiental de Barra do Una, em Peruíbe, e crise climática agrava a erosão. E a manchete de hoje é da editoria de Economia, ainda falando sobre a guerra comercial. China revida tarifaço dos Estados Unidos e convulsiona mercado, e o dólar sobe. O mundo teme recessão. E no Brasil, moeda americana vai a R$ 5,83. Em mais um dia de estresse nos mercados, bolsas de valores despencaram e cresceu o temor de recessão global depois que a China respondeu ao tarifaço de Donald Trump com o anúncio de que taxará produtos americanos em 34%. Para analistas, a intensificação da guerra comercial, além da China, a União Europeia também pode reagir à pressão do presidente americano, dificulta a possibilidade de eventuais acordos que possam minimizar o impacto das sobretaxas. E no Brasil, o Ibovespa, principal referência da B3, recuou 2,96% ontem e 3,52% na semana. E o dólar subiu para R$ 5,83, alta de 3,68%. E no caso, foi a maior variação em um dia desde 10 de novembro de 2022. E ainda falando sobre economia, norma do Banco Central sob Campos Neto abriu brecha para Master omitir riscos. Banco eleva o volume de precatórios e direitos creditórios considerados de risco, sem exigência de aportes ou de venda de ativos. E agora vamos falar sobre política. Corrida ao Planalto. Caiado se lança à presidência com discurso voltado à segurança pública. O governador de Goiás, do União Brasil, fez críticas ao presidente Lula e mandou recados indiretos a Jair Bolsonaro. E no Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende pagamento de juiz que usava o nome falso. E outra chamada de capa é que, após tentar golpe, destituído ex-líder da Coreia do Sul pode pegar pena de morte. E por fim, falando agora sobre a violência em São Paulo,
suspeito de ter assassinado arquiteto em assalto, se entrega. Oceli, o que nós temos no jornal O Globo deste sábado? Jornal Globo, Sara, nós temos como manchete briga de gigantes, ainda sobre essa guerra comercial provocada pelos Estados Unidos. China retalia EUA, Estados Unidos, e mercados desabam sob risco de recessão. Diz assim o texto dessa manchete. 2 dias depois de Donald Trump chacoalhar a economia mundial com o anúncio de seu tarifaço, a reação da China ampliou a tensão nos mercados e os temores de que a crise evolua até para uma recessão global ainda este ano. O governo de Xi Jinping anunciou a retaliação aos Estados Unidos com a tributação de todas as importações americanas em 34%. Qualquer produto que entrar, norte-americano, que entrar na China, paga um imposto de 34%. Mesmo índice do imposto cobrado por Trump aos produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Também 34%. Os efeitos nos mercados foram imediatos, com o derretimento das bolsas de Tóquio, que negativou menos 2,75%, Bolsa de Londres, menos 4,95%, a de Paris, na França, menos 4,26%, e Bolsa de Nova York, menos 5,97%. Com a economia mundial arremessada ao olho do furacão, pela briga dos 2 gigantes, China e Estados Unidos, analistas ainda buscam entender o tamanho dos impactos. Mas a possibilidade de recessão global já é vista como real. Um relatório do banco JP Morgan, intitulado Haverá Sangue, estimou esse risco em 60%. Sobre esse assunto, o Jornal Globo entrevistou o economista Edmar Bachar. Ele disse: reação será tão grande que Trump terá de recuar. É o que prevê o economista. O economista diz que o presidente dos Estados Unidos é como aquele valentão que entra em bar dando tiro para cima. Crê que retaliação da Europa atingirá os EUA no coração e ele é cético sobre a reação brasileira. Ele acha que o Brasil não vai reagir à taxação mínima de 10%. Ainda sobre o mesmo assunto, o presidente Trump demite cúpula da Agência de Segurança Nacional. Sem explicação oficial, Trump demitiu ontem o comando da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional, após críticas feitas por um ativista da extrema-direita, recebida por ele essa crítica. E esse ativista foi recebido pelo Donald Trump lá no gabinete dele, que chama o Salão Oval da Casa Branca. Ainda sobre os Estados Unidos, tentativa de intervir sobre o vocabulário só toca a superfície. Ação de Trump para coibir expressões como pessoas gestantes, para trans, esbarra na prática, abre aspas. Quem determina o idioma é o coletivo dos falantes, diz um linguista especialista em idiomas, em línguas, ouvido
pelo jornal O Globo. Quem determina o idioma é o coletivo, é o povo dos falantes, não é por decreto que se muda um idioma ou algumas expressões idiomáticas. Aqui no Brasil, a contraposição a Trump é nova aposta de Lula para recuperar a sua popularidade. O Palácio do Planalto avalia que antagonizar com o americano pode ajudar o petista, como ocorreu com outros líderes mundiais. O governo brasileiro estima o início de 2026, próximo ano, como prazo para retomar popularidade a tempo da possível reeleição de Lula para um quarto mandato. É o que diz aqui o texto, chamada de capa do jornal O Globo, deste sábado, dia 5 de abril. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, cria regras de transparência que miram as viagens da primeira-dama do país, a Janja da Silva. O texto define normas para publicidade sobre a agenda pública e de viagens internacionais de cônjuges de presidentes para a Janja e daqui para frente para os próximos presidentes, para o esposo ou para a primeira-dama ou para o primeiro-damo, para os cônjuges. No Congresso Nacional, sem apoio dos líderes de partidos, o projeto de anistiar os baderneiros lá de Brasília, do dia 8 de janeiro de 2023, perde força no Congresso. Perde força porque ontem os bolsonaristas parlamentares tentaram conseguir as assinaturas para fazer com que o projeto tramite com maior rapidez, em tramitação de urgência. Eles não conseguiram o número de assinaturas suficientes para fazer tramitar, para pressionar o presidente Hugo Mota a colocar o projeto em pauta. Eles não conseguiram as assinaturas necessárias. É por isso que o projeto está perdendo força. Para anistiar aquele pessoal que no dia 8 de janeiro de 2023 invadiu as 3 sedes dos poderes em Brasília, sede do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a sede do Congresso Nacional e a sede do Palácio do Planalto. Quebraram tudo, destruíram, rasgaram obras de arte, quebraram monumentos, picharam a estátua da Justiça, fizeram aquela baderna toda. Agora viraram réus e os deputados querem passar a mão na cabeça deles, perdoar este povo. E esse projeto é para isso. Enquanto isso, o ex-presidente Bolsonaro, que tenta reverter quadro contra o projeto da anistia, visitou ontem o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, que é do PSD, e o PSD está dividido. Metade quer assinar o projeto de anistia, outra metade não quer. Mas nas páginas internas nós vamos acompanhar o que é que Bolsonaro foi fazer no Paraná, lá junto com o governador Ratinho Júnior. A toque de caixa, a Câmara Câmara Federal, para liberar emendas parlamentares suspensas. Isso significa dinheiro. Após acordo com o STF, comissões temáticas da Câmara dos Deputados aceleram liberação de verbas, parte delas ainda sem identificação do autor.
é a questão da falta de transparência, que o ministro Flávio Dino bate muito. Por que que escondem o nome do padrinho daquele dinheiro para determinado município ou para determinado estado? Por que que eles não querem se identificar? Por que que não tem essa transparência? E o STF está batendo nisso e obrigando a saber quem é o padrinho da emenda parlamentar, quanto é o valor, para onde vai, o que é que essa verba vai fazer, se vai construir, para onde é que ela vai, até para que o Tribunal de Contas da União possa fiscalizar. Se você não sabe quanto é, não sabe quem é, não sabe para onde vai, esse dinheiro vai para onde? E é dinheiro público, é dinheiro nosso, do brasileiro. Aqui nessa foto de destaque na capa do Globo, essa mesma foto está no destaque pequenino na capa da Folha de São Paulo. Esse aqui é na Avenida Washington Luiz, lá no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Olha aqui a situação das enchentes lá. Rio de Janeiro, quando não faz calor demais, chove demais. Chuvas causam transtorno e apreensão. Avisado sobre a possibilidade de chuvas fortes, o carioca mudou sua rotina e quem pôde ficou em casa em plena sexta-feira, ontem. Houve inundação na rodovia Washington Luiz, em Caxias, em Duque de Caxias, aqui a foto, e fechamento de trechos da rodovia Rio Santos, na altura de Angra dos Reis e Mangaratiba. Alerta segue hoje, sábado, para a região do Grande Rio, Costa Verde e também para a região serrana. Muita chuva prevista para hoje. Conflito pela janela. Fumaça que não é da paz. Com aumento das prescrições médicas, consumo de maconha nos apartamentos gera debate sobre o poder dos condomínios de punir quem incomoda o vizinho com a fumaça da maconha. Quem mora em apartamento sabe disso. De vez em quando no grupo de WhatsApp do condomínio está lá o pessoal reclamando da fumaça, do cheiro da maconha, incomodando os vizinhos. Brasil busca ampliar a fronteira marítima. Após expandir a margem equatorial, o Brasil requer da ONU ampliação de território marítimo do Paraná a Paraíba, área rica em metais preciosos. E por último aqui, chamada de capa do jornal O Globo, Heróis da Resistência. É sobre comportamento e saúde. Porque há gente que é imune à ressaca, bebe álcool e não fica com ressaca. Cientistas buscam desvendar o porquê de uma minoria de pessoas poder beber à vontade, beber álcool à vontade e acordar plena no dia seguinte, sem dor de cabeça nenhuma. Genética e sistema imunológico influenciam. Sari, o que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense? Bom, Oceli, o Correio Brasiliense inicia hoje o seu jornal com uma homenagem a Maurício de Nepe. O adeus à competência e elegância de Nepe. Com 50 anos de dedicação aos diários associados, o publicitário e economista Maurício de Nepe morreu nesta sexta-feira, aos 73 anos, lá no Rio de Janeiro, vítima de um infarto. Condômino de um dos maiores grupos de comunicação do país, o executivo carioca era um apaixonado por Brasília, tendo ocupado os cargos de gerente e diretor comercial do próprio Correio Brasiliense, e abre aspas.
era a elegância em pessoa, fecha aspas, lembrou o presidente dos Diários, Josemar Gilmenes. Presidente do Correio, Guilherme Machado, também lamentou a morte de Dinep. Ele disse que perdemos um grande companheiro e amigo. E mais abaixo também nós temos um assunto que faz parte da editoria de política, entre abraços e cobranças. Liderança indígena conhecida mundialmente, Raoni foi condecorado ontem pelo presidente Lula com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito. O pajé fez elogios, mas lembrou que o petista desapontou povos originários nos 2 primeiros mandatos e pediu que o presidente não explore petróleo na margem equatorial. E o Lula garantiu que vai continuar trabalhando pelos direitos dos povos originários. E ainda como destaque agora da editoria internacional, China reage fortemente a Trump e acirra a guerra comercial. Em outro dia de incertezas, após o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o governo chinês sobretaxou em 34% os produtos norte-americanos, numa retaliação que derrubou as bolsas pelo mundo. Há temor de recessão da economia global. E no Brasil, as medidas, os artigos brasileiros foram taxados em 10%, devem acelerar a implementação do acordo entre Mercosul e União Europeia. E outro destaque, greve pode atrasar restituição do imposto de renda. E aqui o Correio Brasiliense nos mostra um caso de violência lá no Distrito Federal. Morto e jogado no lixo. Um homem foi assassinado e esquartejado na QN7, do Riacho Fundo. O corpo foi achado em caixas no monte de lixo. O principal acusado foi preso no final da noite de ontem, de sexta-feira. E ao lado, mais outra notícia internacional, regime do Irã acelera execuções. Nos 3 primeiros meses deste ano, o Teherã cumpriu com a pena capital de 230 prisioneiros. No mesmo período, em 2024, o número foi de 110. E o diretor da ONG Iran Human Rights, que denuncia abusos dos direitos humanos no país, falou ao Correio Brasiliense. E no caderno de esportes, um duelo entre os fominhas. Autores de 54 gols no ano de 2024, Yuri Alberto e Verratti têm encontro marcado às 18h30 em Itaquera, na abertura da segunda rodada do Brasileirão. E agora outro assunto também sobre esporte, a Maratona Brasília 2025, rumo aos pontos turísticos. Oficializados pelos órgãos de segurança, os percursos das 7 provas marcadas para os próximos dias 20 e 21 terão na rota a ponte JK. E agora sobre saúde. O alto risco das bebidas alcoólicas. Com o segundo maior consumo de álcool do país, proporcionalmente ao número de habitantes, o Distrito Federal está em alerta para esse grave problema de saúde pública. Além dos malefícios ao corpo, especialistas indicam que o excesso de bebida potencializa comportamentos agressivos. E mais abaixo nós também temos outro destaque sobre um novo olhar sobre Elis Regina. Autor de biografia sobre Elis Regina, Júlio Maria falou sobre um livro no podcast do Correio Brasiliense. E por último, nós temos aqui um destaque de uma entrevista que aconteceu no SB Agro, que fala sobre sustentável. O biólogo Heitor Souza defendeu o planejamento do manejo integrado do fogo como aliado do meio ambiente. Segundo ele, o fogo pode ser um amigo do produtor rural. E agora, o Oceli com a capa do O Povo de hoje. Jornal Cearense O Povo, Sara e internautas, traz como manchete uma reportagem. É uma reportagem sobre a geração Z. A geração Z é as pessoas que nasceram no final dos anos 90 e metade dos anos 2000. Hoje é o pessoal que está aí entre 14 e 29 anos, 28 anos.
pois a conexão, isso é uma matéria, uma análise sobre a relação financeira dessa geração Z. A conexão da geração Z com dinheiro e com saúde mental. As pessoas nascidas no fim dos anos 90 e até meados dos anos 2000 são mais familiarizadas com esse mundo digital, mundo das telas, dos computadores, já nasceram com o celular na mão, né? E lidam com quase tudo online. Por que lidam com quase tudo online? Detesta receber telefone, tem que mandar mensagem, porque se telefonar não atende. Então é tudo online, mande mensagem, eu respondo por online, não quer saber a conversa, essa conversa não atende telefone, mas é preciso, diz a manchete do jornal Povo, mas é preciso cuidado para não transformar o acesso fácil ao dinheiro em superendividamento, porque ainda não tem a maturidade de tratar com essa relação financeira. São 2 páginas que o jornal O Povo hoje dedica a esse assunto. O caderno Vida e Arte, o caderno de cultura e entretenimento do jornal O Povo, duas chamadas de capa. A primeira é aqui para a cantora Ana Canãs, ela que está lançando um álbum com a participação do cantor Ney Matogrosso. Essa aqui é a foto dos dois, da Ana e do Ney. E ainda no mesmo caderno, é uma matéria já falando do aniversário de Fortaleza, do município de Fortaleza, será no próximo dia 13 de abril. E o aniversário de Fortaleza é aniversário de 299 anos de emancipação política. Segundo a Prefeitura Municipal, terá uma programação descentralizada, com shows em vários locais da cidade, Beira-Mar e bairros também da periferia. Esta outra foto é para dizer que a Bienal Internacional do Livro começou ontem aqui em Fortaleza, lá no centro de eventos. E aqui 2 crianças lendo um livro lá no estande da Fundação Demócrito Rocha. E diz assim a legenda desta foto: Bienal 2025. Nova edição da Bienal do Livro do Ceará foi aberta com estreia de espaço e valorização da literatura feminina. A programação, a Bienal do Livro, segue até o dia 13, que é o dia do aniversário de Fortaleza. Ainda chamada de capa do jornal Povo. No caderno de economia, o programa Minha Casa Minha Vida vai atender agora famílias com renda de até R$12 mil por mês, atendendo uma faixa salarial aí de classe média. Então, as pessoas vão poder se inscrever para conseguir casas do programa Minha Casa Minha Vida. Na área de política, é uma entrevista com o secretário de comunicação do governo Lula, que é o publicitário Sidônio Palmeira. Ele esteve ontem aqui em Fortaleza, porque está acontecendo até hoje o 7º Fórum Nacional de Secretários de Comunicação dos Estados, dos governos estaduais, e ele veio ontem aí dar uma palestra nesse encontro. E em entrevista à imprensa, o Sidônio creditou a baixa na aprovação do governo Lula, a baixa popularidade, há problemas na comunicação do governo. Na área de cidades, a matéria é sobre as chuvas no Ceará. 3 dos 5 maiores açudes do Ceará
tem volume d'água maior do que no ano passado, 2024. E por último, a chamada é na área de esportes, futebol. O time do Ceará recebe hoje na Arena Castelão o time do Grêmio e mira a primeira vitória no Campeonato Brasileirão. O jogo será às 6h30 da noite, portanto, e o Ceará pretende aí ter essa vitória diante do time do Grêmio. E Sara, o que é que nós temos agora no jornal Valor Econômico? Oceli, o primeiro assunto de destaque hoje, no sábado do Valor Econômico, é sobre legislação. Empresas esperam litígios sobre inteligência artificial e cibersegurança este ano, diz estudo. Levantamento global foi feito pelo escritório Baker McKenzie com departamentos jurídicos de multinacionais. E agora sobre livros. Como a Segunda Guerra mudou o mundo e um guia para mulheres que enfrentam o câncer. A rotina é uma libertação, diz Adriana Varejão, que abre exposições em Nova York, Lisboa e também em Atenas. A partir do ano que vem, a artista brasileira terá mostras que marcam datas importantes de sua carreira. E outro destaque de hoje, trajetória do mais jovem secretário do Tesouro Nacional se confunde com 3 décadas da economia brasileira. O livro aborda a trajetória biográfica de Eduardo Guardia, morto em 2022 aos 56 anos. E agora sobre uma notícia internacional. China busca novos mercados e vendas para o Brasil aumentam. O comércio bilateral cresceu entre janeiro e março, mas o superávit brasileiro encolheu. E sobre o Brasil, o Valor Econômico de hoje também traz uma análise. Mesmo com safra recorde de soja, balança de 2025 depende de câmbio e preço, sob política de Trump. Dados de janeiro a março da balança comercial brasileira mostram que minério de ferro e soja até tiveram aumento de quantidade embarcada, mas a queda de preços anulou esse ganho para a receita de exportação. E sobre carreira, conheça os super usuários do LinkedIn. Mais pessoas estão buscando altos números de seguidores à medida que a rede profissional expande o seu alcance. E no Brasil, a vendas do varejo em São Paulo tem alta de 9,9% em janeiro. Os dados são da pesquisa conjuntural do comércio varejista, elaborada mensalmente pela Fé Comércio São Paulo. Receita recebe mais de 8 milhões de declarações do imposto de renda. A Receita Federal espera receber 46,2 milhões de declarações do imposto de renda da pessoa física este ano. E outro destaque é que o relatório divulgado pelos Estados Unidos antes do tarifaço de Trump cita falsificação e pirataria no Brasil. A Rua 25 de Março foi mencionada nominalmente num documento americano como um mercado notório de falsificação. E na editoria Mundo, China registra queixa contra tarifas dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Pequim pediu aos Estados Unidos que retirassem as taxas. E o próximo destaque, o Brasil gastou mais de R$1 bilhão por ano para subsidiar energia a carvão, diz estudo. Agora sobre política. Zanin nega pedido de deputado para prisão domiciliar de envolvidos no 8 de janeiro. O deputado Luciano Zucco, do Partido PL do Rio Grande do Sul, pedia a extensão da decisão de converter a prisão preventiva de Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua da Justiça, em prisão domiciliar a todos os réus cujas ações penais ainda não foram julgadas. Preço do diesel cai menos do que o esperado após corte nas refinarias da Petrobras. Segundo a ANP, o diesel S10 foi vendido em média a R$ 6,38 por litro nesta semana, apenas 2 centavos mais barato do que o verificado na semana anterior, ou melhor, apenas 0,02 mais barato do que o verificado
na semana passada. E sobre política, Nunes Marques pede vista e interrompe julgamento sobre anulação de atos da Lava Jato. O próximo destaque agora sobre empresas. Justiça do Rio de Janeiro proíbe que OSX convoque assembleias extraordinárias até credores nomearem gestor judicial. A indicação ao cargo é de responsabilidade exclusiva dos credores. E sobre finanças, solução em estudo para Master envolve BTG, grandes bancos e FGC, dizem fontes. Apesar de anúncio de acordo com BRB, destino da instituição ainda está aberto. Mais uma vez sobre finanças. O Gabriel Galípolo vai se reunir neste sábado com CEOs de grandes bancos e com FGC. O segundo, o valor que apurou, o motivo do encontro deve ser a situação do Banco Master. E por último, na área da política, Trump contra o mundo e Brasil pronto para reagir. Estratégia de obstrução da oposição no Congresso com a intenção de forçar a aprovação da anistia defendida por Bolsonaro acabou sendo suspensa para votar PL da reciprocidade. Agora, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, aqui na coluna do Estadão, nós temos a primeira nota que diz o seguinte: Lula quer Barroso aqui é o ministro Luiz Roberto Barroso, em viagens internacionais para ampliar a aliança entre os poderes. O presidente Lula disse a aliados que deve convidar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, para acompanhá-lo em suas próximas viagens internacionais. A avaliação no entorno do petista é que o saldo positivo da comitiva levado ao Japão e ao Vietnã, na última viagem, na semana passada, foi positivo e serviu para azeitar a relação com o Congresso Nacional. Lula viajou na companhia dos presidentes da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, e o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, melhorando o diálogo com os partidos do Centrão. A ideia agora é incluir o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, nos itinerários para ampliar a aliança entre os poderes, dar uma demonstração de que o Brasil está unido e criar um clima de entendimento sobre o pagamento das emendas parlamentares. Procurado, Luiz Roberto Barroso não comentou se aceitaria o convite de Lula para viajar junto com a comitiva do governo. Outra nota, aqui na coluna do Estadão. No jantar oferecido pelo senador Davi Alcolumbre, na residência oficial do Senado esta semana, o presidente Lula compareceu e fez uma cobrança direta aos que se apresentam como aliados. Segundo relatos dos comensais, o Lula cobrou que eles devem vestir a camisa, defender o governo em suas bases eleitorais e informar: esta obra é do Lula, quando forem mostrar projetos com verbas das emendas liberadas pelo governo federal. Outra nota: a vice-prefeita de Salvador, na Bahia, Ana Paula Matos, ela que é filiada ao PDT, foi ontem ao ato de lançamento da pré-candidatura presidencial do governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, que é do Partido União Brasil, ele que lançou ontem lá em Salvador a sua pré-candidatura à presidência da República.
Mas a presença da Ana Paula Matos incomodou a ala do PDT, do seu partido, que torce para o ex-ministro Ciro Gomes mudar de ideia e concorrer ao Planalto novamente em 2026, no próximo ano. A Ana Paula, a vice-prefeita de Salvador, alegou ter ido na condição de vice-prefeita da cidade, a convite do prefeito Bruno Reis, que, na ocasião, entregou o título de cidadão soteropolitano ao governador goiano. Soteropolitano é o nome que se chama quem é de Salvador, Bahia, capital da Bahia. Outra nota: foragido da justiça brasileira, está escondido na Argentina, o Leonardo de Jesus, o Léo Índio, que é sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, reagiu ontem à ordem de prisão preventiva assinada contra ele pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Réu na ação do dia 8 de janeiro, que depedrou as sedes dos 3 poderes em Brasília, o Léo Índio elevou mais ainda o tom contra a corte e escreveu nas suas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal faz teatro, faz cena. Outra nota: o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente nacional, intercedeu a favor das defesas dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro e do general Braga Neto. Como antecipou a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, num documento de 4 páginas enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, defendeu o direito de advogados terem acesso integral aos autos do processo e prazos adequados para defender os seus clientes. Outra nota: a deputada federal Tabata Amaral, ela que é do PSB de São Paulo, vai presidir a comissão especial na Câmara Federal que vai analisar o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, criada ontem pelo presidente Hugo Mota. Com isso, a aposta no meio político é de que subiu no telhado o eventual convite para ela assumir um ministério no governo Lula. O Hugo Mota, presidente da Câmara, nomeou Tabata Amaral para presidir a comissão e nomeou o deputado federal cearense Moses Rodrigues, do União Brasil, para ser o relator do projeto do Plano Nacional de Educação. Outra nota na coluna do Estadão: a deputada federal Natália Bonavides, ela que é do PT do Rio Grande do Norte, aqui estado vizinho ao nosso Ceará, pediu que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Militar investiguem o Clube Militar no Rio de Janeiro por apologia do golpe militar de 64. A associação, o Clube Militar do Rio de Janeiro, fez um almoço na última semana para comemorar o movimento democrático de 31 de março de 1964, que uns chamam de revolução
e outros chamam de golpe. Natália ressaltou que o evento tripudia a memória dos que foram perseguidos e mortos pelo regime militar. Ela apontou supostos crimes de apologia de golpe de Estado, incitação ao crime e a animosidade entre as Forças Armadas e instituições civis. Agora vamos para a página dos editoriais de hoje do Estadão. E o primeiro assunto tratado pelo Estadão é sobre essas medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos. Diz assim: Trump e o grande salto para trás. Trump deu um golpe mortal na globalização que os Estados Unidos ajudaram a construir. As nações amigas do livre comércio perderam um grande aliado, mas só estarão desamparadas se não souberem se unir. Segundo assunto, o Programa Nacional de Imunizações está doente. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, foi responsável por um salto civilizacional no Brasil, mas as defasagens do programa cinquentenário estão pondo vidas em risco e ele precisa urgentemente de cuidados terapêuticos. Agora vamos para a editoria de política do Estadão. E o que é que nós temos na primeira página? Eleições 2026. Ronaldo Caiado lança seu nome, se diferenciando do ex-presidente Bolsonaro e com foco na segurança pública. Em ato de pré-candidatura, governador de Goiás rejeita enfrentamento de poderes e diz que respeita ritual da presidência. Para ele, a PEC da gestão Lula, que é proposta de emenda constitucional, que é chamada de PEC da segurança, que está sendo elaborada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele diz que essa PEC da segurança da gestão Lula é um presente para a bandidagem. E tá aqui, olha aqui a foto, Caiado segurando a mão aqui do ACM Neto e de outros correligionários e vibrando aqui. Caiado lança pré-candidatura à presidência da República em Salvador, Bahia, ao lado de ACM Neto e do prefeito Bruno Reis. E aqui o Ronaldo Caiado muito motivado com este lançamento. Ausência. O presidente nacional do partido dele, União Brasil, partido de Ronaldo Caiado, que é o Antônio Rueda, não compareceu ao ato realizado em Salvador. Brasil dos brasileiros, família cristã e passinho funk na publicidade do governo Lula. Outra matéria na área de política. 8 de janeiro de 2023. Articulação por anistia inclui dossiê, protestos e almoço com Bolsonaro. O assunto mobiliza o ex-presidente, parlamentares e familiares de presos por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Mas esse assunto deu uma esfriada porque os congressistas ligados a Bolsonaro não conseguiram as assinaturas necessárias para pressionar o presidente Hugo Mota a votar o regime de urgência do projeto. Não conseguiram.
Denúncia de golpe. STF antecipa julgamento da acusação contra o Núcleo 2. O Núcleo 1 já foi julgado pela primeira turma do STF, era o Bolsonaro mais 7. E o Núcleo 2 mudou de data, que são 34 envolvidos naquele trama de golpe, né, daquela minuta de golpe. Será realizada agora nos dias 22 e 23 de abril. Inicialmente, a análise da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República estava marcada para os dias 29 e 30, mas foi antecipada para 22 e 23 de abril. E integram esse núcleo 2 da denúncia, porque a denúncia foi fatiada, né? Ela foi fatiada em 4 núcleos. O núcleo 1, que é a cúpula, Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, né? O próprio delator da trama, que é o Tenente Coronel Mauro Cid. E o segundo grupo integram os ex-assessores Felipe Martins e Marcelo Câmara, o general Mário Fernandes, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, o ex-secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o Fernando de Souza Oliveira, e a ex-subsecretária da pasta da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a Marília de Alencar. Portanto, os próximos dias 22 e 23, vamos ter novidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vai haver o julgamento desse núcleo 2. Na área do Poder Judiciário, acusado de falsidade ideológica, juiz se identificou como seu próprio irmão gêmeo. Tribunal de Justiça suspende o salário dele. José Eduardo dos Reis, é o nome verdadeiro dele, disse que Edward Albert Wakefield foi doado a uma família inglesa. Tudo mentira. Desde a aposentadoria, ele já recebeu 3,4 milhões de reais. Isso em salário, em proventos. E essa descoberta dessa falsidade foi agora, em outubro do ano passado. O Ministério Público descobriu. Por que descobriu? Que o Edward Albert Wakefield, na verdade, é José Eduardo dos Reis, porque ele foi fazer uma segunda via da carteira de identidade. E quando ele foi fazer a segunda via, mostrou uma certidão de nascimento falsa, com o nome de Edward Albert Wakefield. Aí a casa caiu. E aí está esse escândalo. O homem passou 40 anos usando esse nome e trabalhando no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de São Paulo. E agora está aí o abacaxi para o Poder Judiciário resolver. O influenciador Felipe Neto afirma que a candidatura dele à presidência da República é mentira. Ele não vai ser candidato, não. E ele disse mais, que ele fez o anúncio só para chamar a atenção. Isso aí. A gente não pode confiar em tudo que tem na internet. O cara desse joga uma fake news, todo mundo acredita. Ontem era manchete em tudo que é de site, dizendo que o Felipe Neto tinha lançado a candidatura dele à presidência da República, e hoje ele vem e diz, não, é mentira. Não é verdade, não. Editoria Internacional. Decretou lei marcial. Destituído do poder por tentar um golpe lá na Coreia,
o ex-líder sul-coreano pode pegar pena de morte. É a punição máxima lá, porque ele tentou um golpe no país. Lá pode ir para cadeira elétrica. A corte confirma o impeachment do Yoon Suk-yeol em julgamento criminal, enfrenta pena capital, que é a pena de morte, como punição máxima, embora o país não execute ninguém desde os anos 90. Já estão ventilando essa possibilidade, que é a foto dele ser punido porque tentou um golpe de Estado lá, ser punido com a pena de morte. Trump pode levar os Estados Unidos a um papel secundário no mundo. É uma análise aqui no Estadão. Na editoria de Metrópole, que é a editoria de cotidiano, primeira matéria é sobre avanço de vírus respiratório, aumenta a internação infantil em 10 estados e no Distrito Federal, Brasília, capital do país. Em 12 capitais do país, níveis de hospitalização são alarmantes, segundo a Fiocruz. A gripe influenza já acende alerta e a orientação é vacinar, principalmente os grupos de risco. Recomendação: deve-se usar máscara quando sintoma de gripe ou resfriado aparecerem, para não contaminar os colegas, seja do trabalho, seja da escola, seja dentro do ônibus ou dentro de um carro. Prevalência de vírus: 42,5% dos casos são positivos para VSR, segundo dados das últimas 4 semanas epidemiológicas. 34,4% são positivos para rinovírus e 7,9% são positivos para influenza A. Ataque hacker afeta a produção de remédio. Plano busca salvar a praia da Barra do Una de ser engolida pelo mar. É o mar avançando lá no litoral de São Paulo. Estado aposta em barreiras de paus e pedras, cercas de bambus e drones, entre outras ações emergenciais. Mas não tem quem vá com a força da natureza, da onda do mar. É 24 horas batendo, não tem jeito. Guerra tarifária deve afetar a ação climática. Uma matéria aqui sobre a COP30. Preso em 2023 por roubo, assassino de arquiteto se entrega. O Hugo dos Santos Araújo foi identificado por imagens de câmeras da região do Butantã. O cúmplice dele no assassinato do arquiteto continua foragido. Ônibus com estudantes tomba em Ribanceiro, no Rio Grande do Sul, e deixa 7 estudantes mortos. Motorista teria perdido o freio do carro, saído da pista e caído numa ribanceira. Grupo de professores e alunos era da Federal de Santa Maria. No caderno de esportes, a primeira matéria é sobre o Campeonato Brasileiro. Corinthians tenta apagar má impressão após derrota e manter tabu. Alvinegro volta a jogar em Itaquera após revés na Copa Sul-Americana e enfrenta o Vasco, que não consegue vencer o rival fora de casa há 18 anos. Leão e Pachuca apelam ao CAS contra a FIFA por vaga no torneio. Primeira matéria do caderno Economia e Negócios. Bolsas despencam após reação da China a Trump. O dólar vai a R$
R$ 1,83 aqui no Brasil? Essa matéria é a manchete de página, de capa hoje do Estadão. Dólar fecha em alta de 3,68%, enquanto a Bolsa de Valores tem baixa de quase 3%. Retaliação da China amplia chances de recessão global, dizem analistas. O futuro que passa ao largo dos Estados Unidos. E agora eu pergunto à minha colega Sara, Raquel, o que é que nós temos, Sara, de importante nas páginas internas do jornal o Globo? Bom, Celi, nas páginas internas, na seção de opinião do jornal, o Globo escreve os seguintes textos. Regras para ações policiais em favelas do Rio são razoáveis. Decisão do STF equilibra a necessidade de enfrentar criminosos e proteger inocentes dos tiros da polícia. E o segundo texto de opinião, dívida de entes federativos continua apesar sobre os cofres públicos. Em um ano, a alta foi de 17% e novo programa de alívio estimula endividamento ainda maior. A primeira matéria do caderno de política é sobre última cartada. Por popularidade, governo foca em economia e nacionalismo que impulsionou líderes globais. Preocupados com as chances de reeleição diante da reprovação recorde ao governo, aliados do presidente Lula estabeleceram o começo de 2026 como o prazo limite para reverter a baixa popularidade. E no entendimento de petistas próximos a Lula, só com uma avaliação positiva próxima aos 40%, índice distante hoje, Lula poderia assumir claramente a intenção de concorrer ao quarto mandato. E para reverter o quadro, definido por alguns petistas como preocupante, a aposta está em especial na área econômica. E nas últimas semanas foram dados os primeiros passos com o novo consignado e o envio ao Congresso do projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. E além disso, a gestão lançou uma campanha com a marca Brasil dos Brasileiros para resgatar os símbolos nacionais e tentar atingir eleitores não simpatizantes do PT. E no evento, para celebrar os 2 anos de mandato, Lula fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, estratégia que tem feito outros líderes globais pelo mundo para recuperarem a sua popularidade. E aqui nós temos a imagem com a seguinte legenda: preocupação. Lula, ao lado do ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, aliados em prazo limite para presidente reverter esse cenário de desaprovação nas pesquisas. E o jornal O Globo também aqui nos destaca outras apostas do Planalto. Primeiro, que é o imposto de renda consignado. O governo propôs a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. E a ampliação da faixa de isenção só começa a valer em 2026. E o governo também pretende criar uma compensação, aumentando a tributação dos mais ricos. Em outra frente, o Planalto lançou um empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado. E a segunda aposta é da farmácia popular. A gestão Lula ampliou a lista de gratuidade dos remédios oferecidos e o Ministério da Saúde incluiu medicamentos para o tratamento de diabetes em casos ligados a doenças cardiovasculares. A iniciativa passou também a contar com fraldas geriátricas. As contrapartidas foram eliminadas e o orçamento do programa previsto para 2025 é de 3,8 bilhões de reais. E além disso, a outra aposta é o programa Pé de Meia. O Pé de Meia é um programa de incentivo financeiro para alunos do ensino médio inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. O objetivo é reduzir a evasão escolar, garantindo apoio financeiro para que os jovens concluam os estudos. E o valor a ser pago ao longo do ensino médio pode chegar a R$ 9.200. E a última aposta, no caso, como aqui destaca, é a Minha Casa Minha Vida.
o governo quer usar 15 bilhões de reais do FGTS para implementar a faixa 4, que vai, no caso, atender famílias com renda entre 8 e 12 mil reais na compra de imóveis de até 500 mil. A taxa de juros será de 10,5% ao ano, um pouco abaixo dos 12% cobrados pelo mercado, dentro do sistema financeiro da habitação, que reúne recursos de FGTS e poupança. E a próxima matéria, Planalto define regras de transparência para viagens de Janja. Movimento para proteger a primeira-dama de críticas, texto da AGU prevê limites da atuação em eventos nacionais e também em eventos internacionais. A Advocacia Geral da União, AGU, publicou ontem um parecer que oficializa estrutura no Palácio do Planalto para bancar as atividades da primeira-dama. O texto define regras de publicidade e transparência tanto no dia a dia quanto nos gastos de viagens internacionais de Janja da Silva. A ressalva, porém, de que informações relativas à intimidade e segurança não serão divulgadas. O texto é inédito e vale para todos os cônjuges do presidente da República, com previsão de prestação de contas de deslocamento e uso de recursos públicos. Segundo as regras elaboradas pela AGU, os dados sobre despesas e viagens serão divulgados no portal da Transparência, com obrigação de atendimento de pedidos de informações com base na Lei de Acesso à Informação, a LAI. A divulgação da agenda de compromissos públicos da primeira-dama também terá que ser pública. E, no caso, há uma exceção. Deve ser examinada caso a caso a eventual incidência de restrição constitucional ou legal de acesso às informações, como em razão de segurança ou proteção de intimidade. E o parecer determina ainda que a atividade da primeira-dama é voluntária, ao mesmo tempo que libera a capacidade de representar, em certa medida, o presidente da República. Nesta imagem, nós temos aqui a Janja em viagem ao Japão. E as atividades da primeira-dama que possam afetar a segurança não serão divulgadas. E a próxima matéria, ainda sobre política, em ação por anistia, Bolsonaro acena a Ratinho Júnior. O ex-presidente trocou afagos com o governador do PSD durante viagem ao Paraná. E no mesmo dia, Kassab sinalizou que há divisão no partido sobre o perdão a réus do 8 de janeiro, mas que sigla não ficará contra urgência. E aqui nesta imagem nós podemos ver o Bolsonaro e Ratinho Júnior em Curitiba. O encontro em meio à tentativa de bolsonaristas de pautar a anistia a 8 de janeiro. E aqui também o Globo nos destaca uma fala de Gilberto Kassab sobre esse projeto de anistiar os réus. Ele disse o seguinte: a partir do momento em que PL, PP e republicanos formalizarem apoio ao regime de urgência, fica difícil para o PSD ficar contra. Já Eduardo Paes, do partido PSD, o prefeito do Rio, falou o seguinte: a bancada do Rio não assinará projeto nenhum de anistia. E ainda sobre política, na ausência de caciques do União, Caiado se lança ao Planalto. Pré-candidatura do governador enfrenta resistência de parte de seu partido e Rueda, que comanda a sigla, não compareceu. E aqui nesta imagem temos o Ronaldo Caiado durante evento de lançamento de sua pré-candidatura a presidente da capital baiana. Comissões correm para aprovar emendas, ainda sem nome dos autores. Turismo liberou 18 milhões de reais indicados por lideranças em menos de 10 minutos. Já na saúde, valores não foram divulgados. STF suspende julgamento contra Palocci. Nunes Marques pede vista de recurso da PGR sobre anulação de atos da Lava Jato envolvendo o ex-ministro. E na Editoria Brasil, o cheiro ao redor. Uso de maconha no apartamento acende discussão entre direitos individuais e também do condomínio. Brasil ganha Alemanha no Atlântico e já mira nova área.
país pede à ONU direito a 1,55 milhão de quilômetros quadrados na costa entre o Paraná e a Paraíba, 5 vezes mais que ganhou no norte. Agora, sobre o caso do acidente no Rio Grande do Sul com ônibus de estudantes, deixa 7 mortos. O veículo levava alunos de paisagismo, saiu da pista e despencou 52 metros. E aqui nós podemos ver o ônibus já após o acidente. O ônibus, no caso, atravessou o milharal e 2 pessoas foram resgatadas das ferragens do ônibus. E segundo o que contou uma sobrevivente, todos gritavam no momento. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país na edição deste sábado. Nós gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidar você para acompanhar a nossa programação. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado.